Fala galerinha, belezinha, tranquilinho? Legal. Aqui quem fala é o professor Robson Dias, professor de Química. E hoje vou trabalhar aqui com vocês nesse vídeo as funções inorgânicas, mais especificamente as bases, tá? Então hoje a gente vai ver o que é uma base inorgânica, como que é definida, quais são as suas classificações e tudo mais. Tranquilo, gente? Então, olha só. A gente vai seguir aqui, ó, para a definição de bases, a definição descrita por Arrhenius, tá? Arrhenius. Segundo Arrhenius, base é toda substância que em meio aquoso, né, em meio aquoso, ela vai se dissociar, tá, e vai liberar como único ânion o OH-. Tá? Então vamos lá. Segundo Arrhenius, se eu pegar uma substância e tacar ela na água e ela liberar como único ânion o OH-, tá? Significa que essa substância ela é uma base. Esse ânion, gente, OH-, ele tem o nome de hidróxido, tá? Então, a gente pode chamar também as bases, né, de hidróxidos, porque ele vai estar liberando ali sempre o OH-, tá? O ânion hidróxido. Bom, como que vocês vão saber, né, que a substância, uma determinada substância, ela é uma base? Se você olhar a fórmula, né, dessa substância, você vai ver que elas sempre terminam, né, com OH. Beleza? Então, ó, seguindo a definição lá de Arrhenius, né, para os compostos definidos ali por Arrhenius, se eu fosse olhar, por exemplo, os ácidos eles sempre começam com H. As bases, elas sempre terminam com OH. Beleza? Bom, as bases, elas têm um sabor característico, tá, que é o sabor adstringente. Né? Esse sabor adstringente, eu não sei se vocês já comeram alguma vez uma banana verde ou um caqui meio verde e vocês têm aquela impressão de estar amarrando a boca, né? Até a gente fala, putz, esse daqui ó, amarrou a minha boca, né? Esse amarrar a boca, ele é esse sabor astringente, tá? As bases, gente, elas neutralizam ácidos, tá? Isso que a gente vai ver mais para frente. Mas as bases, elas neutralizam ácidos, tá? E ainda as bases, eu posso colocar aqui como característica dela, são boas condutoras, tá? Boas condutoras de eletricidade. Tranquilo, gente? Então, olha só, vou mostrar aqui alguns exemplos de bases para vocês, né? Alguns exemplos aqui, ó, por exemplo, o NaOH, ele é uma base, tá? Mais um aqui, ó, o MgOH2 também é uma base. O FeOH3, tá? Mais um aqui, o PbOH4. Tá? Então repare uma coisa aqui, ó. Segundo a primeira definição que eu coloquei para vocês, a base sempre termina com OH. Então olha aqui, ó, NaOH, MgOH2, FeOH3, PbOH4. Então reparem que todas elas terminam com OH, beleza? Então se você olhou uma determinada substância e ela termina com OH, desconfie que é uma base, beleza? Bom, olha só, se eu pegar essa primeira substância aqui, ó, o NaOH, joguei ela na água, tá? Joguei ela na água, o que vai acontecer? Esse sódio aqui, ele vai perder um elétron para a hidroxila, tá? Então, repara aqui, ó, enquanto ela está na fórmula, sem carga, é uma hidroxila.
Se transformou, tem uma carga, significa que é um hidróxido, tá? Então, muda o nome. Então, eu tenho aqui o Na e uma hidroxila, beleza? Quando eu jogo essa substância na água, ela vai se dissociar e formar aqui, ó, o Na+, e o OH-. Né? Então, olha só, repare que nessa fórmula aqui, a base ela só tem um OH, beleza? Como ele só tem um OH, significa que a carga do Na, ele também vai ser 1, tá? 1 mais. Agora, olha o segundo caso, MgOH2, tá? Se eu pegar isso daqui e jogar ele na água, como ele tem duas hidroxilas aqui na molécula, ele vai formar, depois de dissociado, dois hidróxidos, tá? 2OH-. E esse Mg, ele vai ficar com uma carguinha positiva, que vai ser o mesmo valor da quantidade aqui de OH-, tá? Então o Mg aqui, ó, vai ser o Mg 2+. Beleza? Agora, olha esse terceiro caso aqui, FeOH3. Como ele tem 3 hidroxilas, tá? Na dissociação vai formar 3 hidróxidos, 3OH-. Essa quantidade de hidróxidos formado aqui vai ser o mesmo valor da carga do ferro, tá? Então, o ferro aqui ó, vai ser o ferro 3+, o cátion ferro 3+. Tá? No último caso aqui, o PbOH4, se eu jogar ele na água, tá? Joguei ele na água, como ele tem 4 hidroxila, ele vai formar 4 hidróxidos, tá? 4 OH-, e esse Pb, ele vai ficar com a carga 4+. Então reparem que em todos os casos aqui, formou como único ânion, tá? O único que tem aqui ó, a carguinha negativa é o OH-. Tá? Então eu posso dizer aqui, seguindo a definição de Arrhenius, que essas substâncias que eu escrevi aqui para vocês são todas bases. Tá? Essas bases que elas liberam apenas um OH-, a gente chama elas de monobase. Né? Monobase, porque liberou apenas um OH-, tá? Apenas um hidróxido. Esses que liberam 2 hidróxidos, a gente chama de dibases. Tá? Liberou 2 hidróxidos, a gente chama de dibase. Tá? Para esses que liberam 3 hidróxido, então liberou 3 OH-, nós chamamos de tribase. Tá? E esse que liberou 4 OH-, eles são chamados de tetrabase. Beleza? Então aqui, ó, mais uma definiçãozinha para vocês, tá? Então reparem, gente, que a hidroxila, ela sempre vai estar ligada a um metal, né? Um metal em forma de cátion aqui. Então, se eu tenho uma hidroxila ligando no metal, eu vou ter aqui uma base, beleza? Bom, uma segunda característica que eu queria mostrar para vocês aqui, tá? Uma outra característica que eu queria mostrar aqui para vocês, em relação à solubilidade, tá? Vamos lá, a solubilidade das bases, solubilidade, né? A solubilidade das bases. Vai ser considerado uma base solúvel, né? Uma base solúvel na seguinte situação. Vamos lá. Se o hidróxido estiver ligado com um metal da família 1A, né? Um metal da família 1A, ou se estiver ligado com o NH4, então aqui ó, escrever uma basinha,
Então, se tiver nesse caso aqui, tenho lá um OH ligado com algum elemento da família 1A ou ligado com o NH4, eu vou falar que essa base é uma base solúvel, tá? Então, olha só, caso vocês não lembrem quem são os elementos da família 1A, vou colocar aqui para vocês, tá? Família 1A é esse daqui, ó, que fica a primeira coluna que tem do lado esquerdo da tabela periódica, beleza? Com exceção do hidrogênio aqui, tá? O hidrogênio não faz parte da família. Então, olha só, se o OH estiver ligado com o Li, com o Na, com o K, com o Rb, com o Cs ou com o Fr, significa que é uma base solúvel, tá? Então, olha só lembrando que esses carinhas da família 1A, eles vão estabilizar perdendo um elétron. Então, sempre vai ser formado um cátion positivo, tá? Se eu for ligar em qualquer um desses elementos a hidroxila, significa que eu vou precisar de uma hidroxila para um elemento ali da família 1A. Então, aqui, ó, resumindo rapidamente para vocês aqui, né? As bases que vai ser formada aqui com a família 1A vai ser o LiOH, né? Vai ser o NaOH, né? Vai ser o KOH e assim por diante. Beleza? Então, se é da família, ou se o metal que está ligado ali com a hidroxila é da família 1A, ou se for no caso ali do NH4OH, né, são bases que a gente considera solúvel, então ela vai dissolver em água, beleza? Existe umas bases que nós chamamos de parcialmente, que tem uma característica parcialmente solúvel. Quem são essas bases que são parcialmente solúveis? Tá? São as bases, né, que possuem ali como metal ligante na hidroxila, né, os metais da família 2A. Então, olha só, quem são os metais da família 2A? São esses carinha aqui, ó, que está no grupo 2. Então, o Be, o Mg, o Ca, Sr, Ba, Ra. Beleza? Esse daqui, ó, é a família 2A. Então, olha só. Esses elementos da família 2A, eles vão estabilizar perdendo 2 elétrons, tá? Enquanto, lembra lá que a hidroxila, ela só ganha 1. Então, uma hidroxila ganha 1 elétron, enquanto cada elemento ali da família 2A, ele vai ter que perder 2 elétrons, tá? Ou seja, numa questão de proporção, eu vou precisar que 2 hidroxilas se ligam num elemento da família 2A para formar uma base, tá? Então, olha só, alguns exemplos aqui para vocês, tá? Com a família 2A. Então, o primeiro elemento lá da família 2A é o Be, tá? Então, o Be, ele vai formar essa base aqui, ó, OH2. Eu preciso de 2 hidroxilas para ligar nesse elemento aqui da família 2A, tá? Dando sequência. O segundo elemento ali da família 2A é o Mg, tá? Então, Mg também precisa de 2 hidroxilas para se ligar nele. Tá? Embaixo dele tem o Ca. Então, a base que vai formar aqui, ó, vai ser o Ca OH2 e assim por diante, tá? Então, repare, na família 1A eu só preciso de uma hidroxila para se ligar no metal. Aqui, ó, eu preciso de 2 hidroxilas para se ligar no metal, tá? Bom, e nós temos as bases que são solúveis, as bases que são parcialmente solúveis e ainda nós temos as bases que são insolúveis, tá? As bases insolúveis. Né? Quais são as bases insolúveis? Vai ser o resto. Tá? Vai ser o resto. Então, olha só, solúvel 1A e NH4OH. Parcialmente solúvel vai ser 2A. Insolúvel, o resto. Né? Então, olha só, vamos colocar algum exemplo aqui de resto, algum que não esteja aqui, ó. Por exemplo, o AlOH3, né?
Então, não faz parte da família 1A, não faz parte da família 2A e não é o NH4OH. Então, ele é insolúvel, tá? Mais um exemplo aqui para vocês. O que eu escrevi aqui em cima, aqui, ó. Olha só, o PbOH4, tá? Então, ó, esse daqui é um outro exemplo de um insolúvel. Então, não faz parte da família 1A, não faz parte da família 2A e não é o NH4OH. Beleza, gente? Então, a solubilidade é uma das características da base, tá? Dando continuidade aqui. Coloquei uma folhinha nova aqui, dando continuidade ao nosso conteúdo. Uma outra característica que eu quero apresentar aqui a respeito das bases é em relação à força, tá? Em relação à força dessa base. A força. Então vamos lá. É considerado uma base forte? É considerado base forte aquelas bases que têm o metal, tá, da família 1A e 2A. Tá? Então, olha só, se na base, né, o metal que está ligado lá junto com a hidroxila for da família 1A ou da família 2A, tá? Ou trazendo aqui para a atualidade, do grupo 1 ou do grupo 2 da tabela periódica, significa que é uma base forte. Então, olha só, nós já vimos alguns exemplos ali, ó, da família 1A, né, nós temos, por exemplo, o NaOH, uma base forte. Da família 2A, nós vamos ter aqui, por exemplo, o CaOH2, né? Uma base forte. Vai ser considerado uma base fraca. Né? Então agora, ó, vai ser considerado uma base fraca o resto. Então, se não for, tá? Se não for da família 1A ou 2A, o metal que está ligado com a hidroxila, significa que vai ser uma base fraca, né? Então, olha só, exemplos aqui, ó, exemplos para nós. Se for o CuOH2, né? Então, ó, o metal que está aqui, ó, que é o cobre, não é da família 1A nem 2A, então vai ser uma base considerado fraca, tá? Mais um exemplo, se for uma base que é formada, né, tem como metal ali o ouro. Né? Então, como o ouro não faz parte da família 1A nem 2A, então significa que é uma base fraca. Beleza, gente? Mas aqui eu quero colocar um asterisco, tá, para vocês, tá? Com duas exceções aqui, ó. Ó, cuidado, cuidado, tá? Cuidado com essa exceção aqui. Se eu tiver né, o MgOH2, tá? O MgOH2 ou o BeOH2, tá? Se eu tiver o MgOH2 ou o BeOH2, são dois metais, né, da família 2A. São dois metais da família 2A. Entretanto, essas bases elas são consideradas insolúveis, né, e fracas. Beleza? Então tem que se ligar aqui nessa seção. O MgOH2 e o BeOH2, que por mais que o metal ele faça parte da família 2A, tá? Elas são consideradas, duas bases são consideradas insolúveis e fracas. Em relação à nomenclatura, né? Como que a gente vai dar um nomezinho? O nomezinho desses compostos aqui, né? Como que vai ser a nomenclatura? A nomenclatura, gente, ela é dividida de duas formas, tá? A primeira aqui, ó, eu quero falar com vocês a nomenclatura
quando o elemento que está ligado ali com a hidroxila é um elemento, tá? É um elemento de NOx fixo, tá? Um elemento de NOx fixo. Quem são esses elementos de NOx fixo, né? Vai ser os elementos presentes na família 1A, tá? No grupo 1 da tabela periódica, na família 2A, no grupo 2 da tabela periódica, tá? Nós vamos ter aqui o Ag+, tá? Nós vamos ter aqui ainda o Zn2+, tá? Nós vamos ter aqui ainda o CD2+, e vamos ter aqui ainda o Al3+, tá? Então, esses carinhas aqui, ó, da família 1A, 2A, a prata, o zinco, o cádmio e o alumínio, eles possuem o NOx fixo, tá? Então, se a hidroxila estiver ligado com um desses elementos, tá? A nomenclatura ela vai seguir da seguinte forma. Toda base ela começa com a palavra hidróxido. Tá? Então vai começar com a palavra hidróxido, aí, e depois a gente vai colocar o nome do metal que está ligado ali com a hidroxila. Tá? O nome do elemento que está ligado ali com a hidroxila. Então vamos lá. Por exemplo, o NaOH. E o Na ele faz parte da família 1A, beleza? Então ela vai seguir essa regrinha de nomenclatura aí. Então, nomenclatura do NaOH. Se é uma base, vai começar com a palavra hidróxido. Tá? Hidróxido de... E o nome desse elementinho aqui que está ligado com o OH. O nome do Na é sódio. Então, o nome dessa substância, hidróxido de sódio. Beleza? Mais um exemplo para vocês aqui. Mais um exemplo. O MgOH2. Tá? MgOH2 faz parte da família 2A. Então, o nome dessa substância aqui, se há uma base, começa com a palavra hidróxido. Então, hidróxido de... Como o metal que está ligado aqui com a hidroxila é o magnésio, então vou colocar aqui, ó, magnésio. Beleza? Hidróxido de magnésio. Mais um exemplo ali, ó, dos outros que eu coloquei aqui em cima. Se estiver ligado, por exemplo, com o alumínio. Então, repare que o alumínio ele tem carga 3+, então eu vou precisar de 3 hidroxilas ligando nele, tá? Então, aqui, ó, AlOH3. Beleza? Tem uma base aqui. Se eu tenho uma base, né, significa que a nomenclatura vai começar com a palavra hidróxido. Então vai ser hidróxido de... E o metal que está ligado aqui, ó, alumínio. Beleza? Assim que se dá um nome para uma base, quando o metal ligado na hidroxila, ele tem um NOx fixo. Beleza, gente? Agora, olha só. Se esse elemento que está ligado ali na hidroxila, né, então no segundo caso aqui, ó, caso 2, ele for um elemento que possui o NOx, né? Agora ele possui o NOx variável. Né? Ele possui o NOx variável. Bom, se ele possui o NOx variável, aí a nomenclatura ela vai seguir da seguinte forma. Né? Ele vai começar com a palavra hidróxido. E aí, em seguida, eu já coloco direto o nome do cátion. Beleza? Então, hidróxido e direto o nome do cátion.
Uma outra forma de dar a nomenclatura para para essas bases que tem um elemento de inox variável é assim, ó. Eu começo com a palavra hidróxido, aí eu coloco D, e aí eu vou colocar o nome do elemento, né? E depois eu vou indicar o NOx, né? Eu vou indicar o NOx com números romanos, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns exemplos, tá? Um exemplo com o elemento de inox variável. O ferro, ele é um elemento de inox variável, tá? Então, ele pode ser um ferro de carga 2+, ou ele pode ser um ferro de carga 3+, tá? Então, existem essas duas possibilidades aqui. Para dar nomenclatura nesse caso aqui. Se eu for dar nomenclatura igual eu coloquei aqui em cima, aqui, ó, com o hidróxido e o nome do cátion, eu vou considerar o seguinte: sempre aquele, olha só, que tem o NOx menor, tá? Aquele que tem o NOx menor, ele vai terminar com oso, tá? E aquele que tem o NOx maior, né? Então aquele que tem o NOx maior, ele vai terminar, tá, com ico. Então olha só, quem tem o NOx maior aqui? O NOx eu posso saber através da quantidade de hidroxila. Então nesse caso aqui, como tem 3 hidroxilas, significa que a carga desse ferro aqui é ferro 3+. Nesse caso, como tem 2 hidroxilas, significa que a carga desse ferro aqui é 2+. Então esse daqui é o de carga menor e esse daqui é o de carga maior, tá? Então seguindo a primeira forma aqui de nomenclatura, vai ser, olha só, hidróxido, e o nome do cátion. Como o cátion ali é o cátion Fe2+, ele vai ser o ferroso, tá? Vai terminar com oso. Esse vai ser o ferroso. Você pode olhar, por exemplo, o nome desse cátion numa tabela, né, de cátions e ânions, tá? Mas já adianto para vocês aqui, o cátion que tem carga, o ferro, né, com carga 2+, ele é o ferroso, tá? Então repara, ó, ele tem o NOx menor, né? Esse aqui é 2, esse daqui é 3. Então esse aqui tem o NOx menor e ele termina com oso, que nem eu coloquei para vocês aqui, ó. Então a nomenclatura que a gente poderia dar aqui para essa base é hidróxido ferroso. Uma outra forma é assim, ó. Numa outra forma, ó. No segundo exemplo, poderia ser assim, ó. Hidróxido, né? E o nome do cátion, que é férrico, tá? Então repare que ele termina com ico, tá? Então é esse que tem o NOx maior, ele terminou com ico. Na segunda forma de dar nomenclatura, eu poderia colocar aqui, ó, no primeiro caso, hidróxido de ferro, hidróxido de ferro, e eu indico o NOx desse ferro com números romanos. Então, como o NOx desse ferro é 2, então eu coloco hidróxido de ferro 2. No caso aqui de baixo, hidróxido de ferro, né? O NOx desse ferro aqui vai ser o NOx 3. Então, vou colocar aqui, ó, em números romanos 3. Beleza? Então, tem essas duas formas de dar nomenclatura para uma base que tem como o cátion ligante ali um elemento de inox variável. Beleza? Então, ó, bem rapidinho aqui, ó, bem rapidinho, um outro exemplo, tá? Posso colocar aqui para vocês o CuOH, tá? E o CuOH2. Então, repare que o cobre, ele é um elemento de inox variável.
Então ele vai seguir esse mesmo caso aqui, ó. Esse daqui é o cobre que tem carga 1+, porque ele só tem uma hidroxila ligada nele. E nesse segundo caso aqui, nós vamos ter o cobre com carga 2+, porque eu tenho 2 hidroxilas ligadas nele. Então, no primeiro caso aqui, ó, com cobre, eu poderia dar um nome de hidróxido cuproso. Tá? Então, repare que ele terminou com oso, porque eu tenho o NOx menor. E no segundo caso, hidróxido cúprico. Beleza? Então, poderia dar esse nome aqui. Ou né, daquela outra forma ali, poderia ser, no primeiro caso aqui com cobre, hidróxido de cobre, como o NOx dele é 1, né, porque ele só tem uma hidroxila ligado nele, então eu vou colocar 1, número romano aqui. Hidróxido de cobre 1, ou hidróxido, no segundo caso aqui, ó, de cobre, como tenho 2 hidroxilas ligadas no cobre, significa que a carga desse cobre aqui é 2, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 2 em números romanos. Beleza, gente? Bom, eu quero falar para vocês aqui uma coisinha super rapidinha, tá? Tem como a gente saber se uma substância ela é ácida ou ela é básica, né? Através dos indicadores, né, de pH. Aqui, ó. Indicadores de pH. O pH, né, chamado de potencial de hidrogênio, ele é uma escala que indica se uma substância ela é ácida ou ela é básica, tá? Então olha só, essa escala de pH é uma escala que vai de 1 até 14. Tá? Não vou explicar esses valores agora, depois a gente pode fazer uma aula específica a respeito disso, tá? Em que aqui, ó, no 7, quando a substância ela tem o pH 7, significa que ela é neutra, tá? Quando ela tem o pH menor do que 7, significa que essa substância é ácida, e se ela tiver o pH maior do que 7, significa que ela é básica. Então ela pode ser um ácido ou uma base, dependendo do valor aqui do pH dessa substância, tá? Em laboratório a gente tem as fitinhas de pH, é uma fitinha que a gente mergulha dentro da solução e dependendo da coloração que ela apresenta, a gente vai saber qual que é o valor desse pH da solução, beleza? Mas eu quero mostrar uns aqui além da fitinha, né, para vocês. Bom, a primeira substância, que é um indicador de pH, ela é chamada de fenolftaleína. Tá? Então, ó, fenolftaleína. Fenolftaleína alcoólica, né? Quando ela é dissolvida em álcool. Então, a fenolftaleína, ela pode apresentar uma coloração incolor, né? Então, não apresentar uma coloração, né? Ela pode ser incolor ou ela pode ser rosa. Tem alguns livros que ela traz vermelho, mas, gente, eu juro para vocês, não é vermelho aquilo, é rosa. Um rosa tipo essa canetinha aqui, ó. Tá? Então, olha só, quando uma substância ela apresenta coloração rosa, quando eu coloco fenolftaleína, significa que essa solução ela é uma base. Então, toda base, né, ela vai apresentar coloração rosa. E todo ácido, ele vai apresentar a coloração incolor, beleza? Tem outros, né? Tem outros indicadores de pH, como por exemplo o alaranjado de metila, né? O alaranjado de metila ele pode apresentar a seguinte coloração: pode ser rosa, né? E o rosa ele vai ser quando
quando a solução ela for ácida, ou quando a solução for básica, ela vai apresentar coloração amarela, tá? Então, misturei lá o alaranjado e metila em numa determinada substância. Se ela apresentou coloração rosa, significa que é um ácido. Ou amarelo, quando ela é uma base. Né? Ainda nós temos, a gente usa em laboratório, né, uma substância chamada azul de timol. Né? O azul de timol, gente, quando a gente coloca ele numa substância ácida, ele vai apresentar uma coloração rosa, né? Quando a gente coloca ele numa solução básica, ele vai apresentar a cor a... Opa, desculpa, vai ser amarelo quando ela for neutra, tá? Então aqui, ó, quando o pH for 7, ele vai ser amarelo, tá? Então quando for neutra. E quando ela é básica, ele apresenta, na verdade, a coloração azul. Beleza? Então aqui ácido, né? Então ácido, aqui também é ácido, né? E nesse caso aqui, quando for uma base, ele vai apresentar essas colorações aqui. Beleza, gente? Troquei tudo, chamei a base que é amarelo com a canetinha rosa, né? E o ácido que é rosa, eu coloquei ele de caneta vermelha. Bom, mas não dá nada. Eu espero que vocês tenham entendido isso daqui. Tem como vocês fazer isso daqui em casa, tá, gente? Tem como vocês fazerem isso daqui em casa através de um indicador natural que é o suco de repolho roxo. Tá? Então, olha só, vou até colocar aqui, ó, o repolho roxo. Fica até aí uma dica para vocês. Quem fizer, me manda um vídeo ou posta um vídeo, me manda o link, tá? Que eu quero ver como ficou o experimento de vocês. Eu vou dar um pause aqui no vídeo só para colocar a escala aqui em cores, tá? E já volto a falar com vocês. Olha só que rapidinho, pronto, já fiz. Então, olha só, aqui eu tenho a escala de pH, beleza? De 2 em 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? E a coloração. Dependendo do pH que tiver a substância, então lembra lá, aqui, ó, substância neutra, beleza? Abaixo disso, substância ácida, acima disso, substância básica. Então você pode fazer soluções aí na sua casa com diversas substâncias aí do dia a dia, como por exemplo o sabão, né? Fazer uma solução com sabão, o vinagre, um suco de limão, um suco de laranja, tá? Você pode fazer várias substâncias e aí misturar o repolho roxo, né? Um suco de repolho roxo a essa substância e dependendo da coloração que ela apresentar, ela vai ser dá pra gente determinar se ela é ácido ou básico. Então, por exemplo, se ela tiver aqui a coloração rosa, roxa ou lilás, significa que é uma solução ácida. Se ela apresentar ali a coloração azul, verde ou amarelo, significa que é uma solução básica. Fica aí o desafio para vocês, tá? Se vocês fizerem, me mande, por gentileza, o link aí do experimento de vocês. Então, para fazer essa solução aqui, ó, de repolho roxo, é só vocês colocarem no liquidificador, tá? Então, coloquem lá num liquidificador. Olha só o liquidificador aqui, ó, desenhadinho, bonitinho. Vocês vão colocar lá uma quantidade de água, beleza? Uma quantidade de água e vocês vão colocar lá o repolho roxo mais cortadinho. Vocês vão bater aqui o repolho roxo com água, tá? Bem batidinho e depois vocês vão coar, tá? Vocês vão coar essa solução. Então vão filtrar aí, né? Da forma que vocês conseguirem essa solução. Então aqui embaixo vocês vão ver que vocês vão ter uma solução roxa, né? Uma solução roxa, só líquido roxo, tá? Que é o líquido do repolho roxo. Aí esse líquido aqui você vai misturar lá, você pode misturar, por exemplo, num copinho com vinagre, tá? Colocam lá num copinho com vinagre, num copinho com suco de limão, tá? Vocês colocam lá, misturam junto com um alvejante, por exemplo, com água, né? Sei lá, vocês podem ver aí, bicarbonato de sódio, é legal, hein? Bicarbonato de sódio e água,
tá? Então, ó, você tem várias soluções aqui, daí você coloca aqui nessas soluções o repolho roxo e vai ver a coloração que eles vão apresentar e você vai saber se é um ácido ou uma base. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje, tá? Fica aqui o meu grande abraço para vocês. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato que eu vou esclarecer aí para vocês, tá? As dúvidas que ficarem. Um forte abraço e até a próxima.